Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Soulnick, da TV 247. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando de São Paulo ao vivo, nesta quarta-feira, com cara de chuva depois de uma tempestade ontem. Estou em São Paulo, 6 de novembro, são 8 e pouco da manhã. A Folha está aqui, o Globo ainda não chegou na banca, mas logo que o Globo chegar, estarei aqui aberto com ele, estarei lendo o Globo com vocês. Fátima Roberto, bom dia. Antônio Paris, Ineia Mendes Gomes. Opa, Antônio Paris de Piracicaba, salve Piracicaba, terra da pamonha, terra da cana-de-açúcar. Quem mais está aqui? Só Deus nos proteja. Vocês veem esse pacotaço do Paulo Guedes, segura a carteira, que o pacote dele é para tirar dinheiro da gente. Júlio César, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, esse leilão do pré-sal, eu vou falar um pouco aqui do... É claro que o leilão traz um grande prejuízo, porque os estados ficam sem os royalties, né, da exploração do petróleo. Só a arrecadação com esse leilão é que parte é destinada ao Rio de Janeiro e aos demais estados. O leilão nem está garantido, porque há ações tentando suspender esse leilão. Tem ONG querendo que o leilão seja suspenso, porque até o Brasil resolver esse problema aí do vazamento de petróleo, porque há também suspeita de que esse vazamento pode ser de alguma área, né? Não só de navio, quer dizer, estão acusando o navio grego, né? Rose e Mo... Mas pode ser também, pode ser algum poço do pré-sal, não está excluída essa possibilidade. E os trabalhadores, né, alegam enorme prejuízo não sei como é que é o cálculo, mas claro, são 4,5 bilhões de barris. Valéria Guerra, bom dia, são 4,5 bilhões de barris de petróleo em 10 anos, né? Essa é a previsão dessa área. E os preços são fixos por cada área. Várias empresas já desistiram do leilão. E tem o seguinte detalhe: a Petrobras está cotada para arrematar boa parte dessa, porque a Petrobras também participa do leilão. Agora, são 106 bilhões que deverão ser arrecadados se todas as áreas forem compradas. É preço fixo. E ganha quem oferecer a maior porcentagem de petróleo para o Brasil. Parece o Rebbe, Marco Schneider, Git Shabbos. Vinemt me na Bessalemazel. Pega a primeira roupa que está no armário, sabe? Vinemt me na Bessaleglik. Disrei dalizoso shoindrei. Bring in my mazel tsuri. Então o que acontece? Quem ganha o leilão é quem oferece uma porcentagem de petróleo para o Brasil, depois que a exploração for iniciada. Então, 20%, 18%, ganha o leilão. Agora, o preço é fixo por área, e todas ficam na bacia de Santos, que não fica em Santos, fica no Rio de Janeiro. Agora, a Petrobras pode arrematar, ela é cotada para arrematar a maioria das áreas. A Total francesa já desistiu de participar do leilão, a BP da Inglaterra também já desistiu. São 14 empresas habilitadas. Ô Helenice, a cor dos meus olhos, não sei, eu acho que é verde escuro, depende da luz, não sei, não tem os verdes do Chico Buarque, né? Mas é um verde, sei lá, um verde amarronzado, talvez.
Estas vendas me deixam muito triste, diz a Helenice. Olha, a Petrobras pode arrecadar as áreas também. A Petrobras é uma das favoritas para arrecadar as áreas. Agora, o problema é esse pacotaço do governo, né? Quando é o pacote do Paulo Guedes, é um horror, né? Olha aqui, medidas afetam o salário de servidores, repassam 400 bilhões a estados e municípios. Isso é bom, quer dizer, passar dinheiro a estados e municípios, os estados e municípios precisam de grana. E esvaziam o BNDES, isso é péssimo, isso é um sinal de que o investimento vai ser zero. Esvaziar o BNDES, quem investe na indústria, quem investe na produção é o BNDES. Esvaziamento do BNDES quer dizer investimento zero. Servidores com menos salário, quer dizer, ele vai propor corte de tempo e corte de salário. Isso é menos grana no bolso, né, Salomão Cavalcante? Olha, Helenice, é o seguinte, esse plano do Paulo Guedes é horroroso. Estado mínimo, ele quer transformar o Brasil. No Chile não está vendo que o Chile, como o que está acontecendo no Chile, inclusive a final da Libertadores já foi desmarcada, não vai ser mais em Santiago, porque não há condição. É protesto todo dia. Essa proposta para os municípios de menos 5 mil habitantes é um horror e não vai passar, claro, porque tudo isso tem que passar no Congresso. Isso é um absurdo total. Como é que vai juntar cidades? Isso é uma coisa maluca, totalmente maluca. Abraço a Ibiúna, Daniel Augusto. Tem dias que os garçons não chegam aqui. Salomão Cavalcante, Hidrolândia não está escrita. Vamos preservar Hidrolândia. Quantos habitantes tem Hidrolândia, Salomão? Mais de 5 mil? Bom, mas isso aí tem que passar pelo Congresso, não vai passar. Esse pacote é um horror. Propõe a maior reestruturação do Estado brasileiro em décadas. Foram entregues 3 propostas de emenda à Constituição. Proposta de emenda à Constituição tem que passar por 3/5. Uma delas prevê redução de 25% de jornada e salário dos servidores da União. Imaginem. O cara ganha 5, vai cortar 25%. Isso é um horror. Isso é um horror. 20 mil pessoas moram em Hidrolândia, está fora do alvo do Paulo Guedes. Que absurdo que o Paulo Guedes quer fazer com o Estado brasileiro. Pois é, o município fica longe um do outro. Como é que vai juntar município? Isso não tem nenhuma lógica. Não tem nenhum bom senso. Aí falou assim, os municípios com menos de 5 mil tem que juntar. E se não tem nenhum perto, vai juntar como? A 100 quilômetros um do outro? A 20 quilômetros vai juntar município? Como é que vai de município para outro? Isso não vai passar, isso é uma aberração. E olha, isso também diminui o salário dos servidores em 25%, reduzindo a jornada. O cara trabalha, mas o que o cara vai fazer nesse tempo? Vai dormir. E o dinheiro, imaginou? De 1.000, o cara perde R$250. De 2.000, perde quanto? R$500. E ainda elogiam esse pacotaço. Guedes estima poupar 50 bilhões em 10 anos. Mas não, poupar para quê? Para pagar a dívida. Redução de benefícios tributários também. 400 bilhões de reais passariam da União para estados e municípios em 15 anos. Também corta de 40% para 14% a parcela do FAT destinada ao BNDES. Esvaziamento do BNDES. O pacote deve sofrer resistência no Congresso. Pois é. O Congresso é que está segurando tudo. Tem que segurar.
Para aprovar uma PEC é preciso ter 49 dos 80 senadores em 2 turnos. Na Câmara também em 2 sessões são necessários 308 dos 513 deputados. Isso não passa, esse pacote inteiro evidentemente não passa. Isso de afetar os servidores, o Congresso não vai permitir, porque os servidores estão ali no Congresso. O negócio de 5 mil municípios não vai passar, claro. Agora, repasse do dinheiro para estados e municípios é bom. Gregório do Vivier, esse cara eu não gosto, desculpe os fãs dele. Valéria em Trancoso, Valéria D, que bom que você está em Trancoso, que maravilha. E nenhum garçom vem me servir, impressionante. Impressionante como tem dias que eu chego aqui já com fome e os garçons não dão a mínima pelota, estão todos reunidos ali conversando, comentando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não, comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, já está na sua hora, vai embora seu mané. Acaba de chegar o cara de esquerda que foi guerrilheiro e que não votou nas eleições para ajudar o Bolsonaro a se eleger. O cara fica ali todo dia contando suas lorotas, seus casos do passado, fazendo acusações a companheiros e está ali conversando. Fora Bolsonaro, os garçons olham para mim e não dão a mínima pelota. Meu amigo, só poderia... Opa, pois não, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Bom dia. Pois não, queria pedir. É só uma média clara e um pão com manteiga frio. Só isso. Muito obrigado, hein? Comentando, esse é o prefixo do nosso programa, tá? Comentando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não, comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, já está na sua hora, vai embora seu mané. Bom, com esse pacotaço na Câmara também pode esquecer qualquer coisa de impeachment, porque agora até sabe lá quando a Câmara vai ficar em cima desse pacotaço aí horroroso. Quer dizer, a única coisa boa que eu vi nesse pacotaço é o negócio de dar grana para estados e municípios. O resto é um horror. Vamos ver as outras notícias. Reforma radical. Polícia tinha registro, olha aqui, o mistério da portaria. Esse é o grande caso policial. Polícia tinha registro de portaria de Bolsonaro havia quase um ano. A polícia do Rio possui havia 11 meses os registros de entrada de visitantes do condomínio, o que contradiz versão de promotoras de que os papéis foram apreendidos em outubro. Fora Bolsonaro. Vinícius Torres Freire diz que o presidente apresenta uma revolução fiscal. Marcos Mendes que o pacote está na direção certa, mas o risco é alto. A única coisa certa aí é distribuir grana para estados e municípios, 400 bilhões em 10 anos. O resto é um horror. Tragédia, reduzir salário dos servidores em 25%, mas não passa. O Congresso não vai deixar passar isso aí.
Governo esculhamba a CPI, escreve Bruno Bogossian. Alguns integrantes da CPI, criada para investigar fake news, decidiram se inspirar no pandemônio das redes sociais. As últimas sessões da comissão foram marcadas por bate-bocas, ideias radicais, discussões ideológicas toscas, desinformação e, ironicamente, notícias falsas. A missão dos parlamentares era apurar ataques contra a democracia, a influência de perfis falsos sobre as últimas eleições e o funcionamento de milícias digitais alinhadas ao governo. Os trabalhos, no entanto, mal arranharam a superfície. A tropa de choque, eles vão fazer tudo para melar essa CPI, os bolsonaristas. A tropa de choque de Jair Bolsonaro trabalha para esculhambar e enterrar a CPI. Deputados usaram a reunião dessa terça para dar palanque a apoiadores do Planalto, difundir teorias conspiratórias, louvar o polemista Olavo de Carvalho e atacar a imprensa. No encontro, a oposição quis saber de um youtuber governista se ele recebeu algum tipo de financiamento com dinheiro público e se tinha relação com assessores de Bolsonaro. A certa altura, a deputada Caroline Vittoni, do PSL, reclamou que a busca por esses dados transformava a CPI num tribunal de exceção. Quem nos critica está querendo cercear a liberdade. A sessão acumulou momentos insólitos. O depoente bebeu da paranoia bolsonarista ao inventar que o Porto de Mariel foi financiado por governos do PT para a troca de armas nucleares entre o Brasil e Cuba. Ainda não ficou claro para mim o que é fake news, disse o blogueiro. Para eles isso é normal, como o Bolsonaro, chama isso aqui de democracia. O Bolsonaro disse ontem que o governo dele é um dos mais democráticos dos últimos tempos. Quer dizer, para ele é assim a democracia. A democracia é um regime no qual ele manda e obedece. Que martelaço é esse? Ih, aqui atrás de mim esse martelaço. Mais tarde, a comissão caiu no terreno do surrealismo, quando Márcio Labre, do PSL Rio de Janeiro, interrompeu uma deputada do PT que criticava os delírios dos terraplanistas. E qual é o problema se for plano? Não vai mudar nada para... O cara acha que a Terra pode ser plana. Um deputado que cogita... Muito obrigado, hein? Açúcar, por favor. O cara disse que a Terra pode ser plana, um deputado. Isso aqui é um hospício. Olha, vão desculpar, mas isso aqui virou um hospício. O Brasil era um país tão legal. Virou um hospício. E esse martelaço aí, enquanto eles martelam, vou tomar um café, tá? Desculpe, daqui a pouco espero que acabe esse martelaço aqui atrás de mim. Murak, vou ter que cantar. A lua vai do... Nem óbvio. Isso que é fazer ao vivo fora de estúdio, né? Não tenho estúdio, mas eu gosto de fazer na padaria que tem gente. No estúdio é legal porque fica isolado, não tem barulho, mas também não tem gente. Não tem essa paisagem maravilhosa. Hoje vai chover mais.
Parece que parou. Valéria, eu também gosto, fora de estúdio. Tem um cara do coco ali na frente. Acaba de chegar o Globo. O Globo informa. Peraí, tem a grana aqui. Não tem nada de fiado. Se não tiver trocado, nem adianta. 20 pau. Beleza, obrigado, Alex. Acabou de trazer o Globo. A manchete é o pacotaço, contenção de gasto. Que o Brasil precisa de investimento, está fazendo o contrário. O Brasil precisa atacar a desigualdade e precisa de investimento. Ele está cortando mais investimento. Desastre. 1.054 cidades podem ser extintas. Pois é, Valdemir Fernandes. Há suspeita de que é algum problema com um poço de petróleo, que não para de vazar, o navio já passou faz tempo. Agora, esse papo de virar colônia, desculpe, mas não faz nenhum sentido, tá? Isso é retórica, virar colônia, que isso? Eu acho isso um tremendo exagero. Não somos colônia. Esse é o modo de falar de alguns sociólogos que nem moram aqui. Mas não tem isso, não. Hélio Gaspar escreve o General Heleno e o AI-5. Pinheira aceita mudar a Constituição. Essa Constituição é da ditadura, a Constituição chilena. Pressionado pelos protestos, o presidente do Chile admitiu reformar a Constituição, herança da ditadura. Cuidado é assim, não segura. É assim, não dá. Cuidado é assim. Oi? Essa coisa não segura. Assim. Pode. Cuidado é assim. Tem algum perigo de cair alguma coisa aí?
vamos ao trabalho. Estava lendo então a coluna da Folha, do Bruno Bogossian. O governo esculhamba a CPI. Então, os bolsonaristas fazendo tudo para melar essa CPI. Enquanto o governo apostava no tumulto e na ridicularização, os oposicionistas faziam perguntas genéricas e mostravam que mal conheciam o funcionamento das redes. A CPI tem tudo para acabar sem conseguir criar os instrumentos necessários para barrar ações que espalham mentiras e confundem a sociedade. Vamos ver mais notícias da Folha de São Paulo, coluna Painel. O conflito de versões da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio sobre a obtenção da planilha que vinculou o nome de Bolsonaro ao suspeito do assassinato de Marielle renovou a determinação da Procuradoria-Geral da República de buscar a federalização do caso. A avaliação é de que o pedido para tirar a investigação das mãos do Estado, feito por Raquel Dodge, poderia morrer de inanição, mas agora deve ser reforçado. Agora é o seguinte, isso aí, na mão da PGR e do Moro, vai para a gaveta, vai ser tudo engavetado, vai ser tudo anulado. Eles estão blindando o Bolsonaro abertamente, não há dúvida nenhuma. A avaliação de integrantes do MP federal é de que agora todas as condições estão dadas para uma mudança de patamar da investigação. A Folha revelou nesta terça que a Polícia Civil tem desde novembro do ano passado a planilha que apontou a casa do presidente como a que autorizou o ingresso do Elcio Queiroz. A documentação teria sido enviada ao Ministério Público do Rio em março. Recentemente, porém, o órgão disse só ter tido acesso às planilhas no mês passado. O procurador Douglas Araújo foi sorteado para comandar procedimento aberto pela PGR, após o Ministério Público do Rio ter dito que o porteiro que anotou o número da casa de Bolsonaro mentiu. Sérgio Moro solicitou a apuração. E este caso, é o caso que está sob a alçada de Araújo. O pedido de federalização está nas mãos de Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. Segundo colegas, ela pretende levar o caso ao julgamento ainda este ano. Centrais sindicais decidiram enviar carta ao presidente Rodrigo Maia pedindo a cassação de Eduardo Bolsonaro. Motivo: a declaração em que o deputado mencionou um novo AI-5. O pacotão de Guedes aumenta o abismo social, diminuir o papel do Estado e prejudicar a saúde e a educação dos mais carentes, disse João Carlos Gonçalves Ojuruna. Ele está seguindo o modelo do Chile. No Chile tudo foi privatizado, serviços públicos privatizados. E aí deu no que deu. E ele não está vendo o que está acontecendo no Chile, está levando o Brasil pelo mesmo caminho, com aplauso aqui da imprensa. Um horror. Aqui nada. Samba de branco, tem conta no banco, Lembram dessa musiquinha do Times Square? Do tempo da TV Excelsior. Times Square, Times Square. Trabalhava o Grande Otelo, vejam quanto tempo faz. O Grande Otelo era vivo. Samba de branco, tem conta no banco,
tem Cadillac, mordomo e chofer. Samba de branco não é um qualquer, mas também tem mulher. Hélio Gaspari escreve de J. Portela, @edu, para Heleno, @mil. São aquelas mensagens fictícias do além. Essa mensagem é do general Jaime Portela de Mello, general da ditadura militar, que escreve para o Heleno, aquele que disse: vamos ver como é que faz o AI-5. Caro general, outro dia o senhor falou das dificuldades para se baixar um ato institucional número 5 no Brasil de hoje. Nas vossas palavras, essas coisas hoje no regime democrático é complicado. E posso dizer que vi a arquitetura desse desmanche. Eu, Jaime Portela de Mello, general paraibano, chefe do gabinete militar do presidente Costa e Silva, estive em todas as encrencas militares do meu tempo. Acho que o senhor, ou qualquer outra pessoa disposta a estudar como se pode conduzir o Brasil para o AI-5, deve entender que faltam diversas condições. Hoje não há uma esquerda assaltando bancos, sequestrando aviões, matando militares e planejando guerrilhas rurais. 2019 não é 1968. A Venezuela não é Cuba e a China não é o Vietnã. Tínhamos também um ministro do Exército vaidoso, vazio e vacilante. De qualquer forma, quero mostrar os ingredientes que foram adicionados à crise. Primeiro, precisa-se de alguém que fique falando na necessidade de um ato institucional. Já em janeiro de 1968, o senador Dinarte Mariz, meu amigo, voltou o martelaço, defendia a ideia. Havia uma tensão vinda da esquerda e ela foi exacerbada. Eu acho que é melhor mudar de lugar, né? Eu vou mudar de mesa, só um instante. Samba de branco tem conta no banco, tem Cadillac, mordomo e chofer. Samba de branco não é um qualquer, mas também tem mulher. Samba de branco tem conta no banco, tem Cadillac, mordomo e chofer. Samba de branco não é um qualquer, mas também tem mulher. Comentando e cantando e seguindo a eleição, somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Já está na sua hora, vai embora seu mané. Bom, continuando aqui a mensagem do general da ditadura para o general atual. Ô Salomão Cavalcante, está oferecendo o Globo, muito obrigado. Muito obrigado, Salomão, obrigado pelo cincão, já pagou o Globo. Muito bem, muito obrigado. Então, diz o ditador lá, o general da ditadura, ensinando ao Heleno como fazer o AI-5, né? Primeiro, precisa-se de alguém que fique falando na necessidade de um ato institucional. Já em janeiro de 1968, o senador Dinarte Mariz, meu amigo, defendia essa ideia.
Havia uma tensão vinda da esquerda e ela foi exacerbada. Antes do primeiro assalto a banco de Carlos Marighella, houve um roubo de armas num quartel da Força Pública de São Paulo. Isso era coisa de um maluco que estudava discos voadores, um místico dado a profecias anunciando a chegada do anticristo. Ele se chamava Sábato de Notos. Usava muitos nomes, inclusive o de Aladino Félix, mas ficou conhecido como Sábado de Notos. Ele disse que recebia ordens minhas, mas sendo maluco, quem há de crer? Esse doido explodiu 14 bombas em São Paulo e assaltou pelo menos um banco. Não matou ninguém. Já o terrorismo da esquerda, só em 68, matou 6 militares, 2 estrangeiros. A estratégia da tensão foi ajudada por esquadrões que tumultuavam espetáculos e espancavam artistas. Era o CCC. No Rio, um grupo de terroristas punha bombas em teatros vazios e livrarias fechadas. Nele militavam oficiais da reserva e da ativa, lotados no Centro de Informações do Exército. Eles explodiram 18 bombas. Fez-se nada. 2 cidadãos foram sequestrados e levados para um quartel, onde os torturaram. Não sei como, mas os americanos desvendaram esse caso. Amoroso Lima, católico, porém comunista, me chamava de sanguinário. Em julho, mostrei ao Conselho de Segurança Nacional que havia um plano internacional de tomada do poder pela esquerda. Denunciei a cumplicidade da imprensa. Exagerava? Em setembro, o Jornal do Brasil publicou um extenso artigo intitulado Algumas Questões sobre as Guerrilhas. Seu autor era Carlos Marighella. Dias depois da minha fala, Aladino explodiu 3 bombas em São Paulo. É o tal maluco, é o Sábado de Notos. Alguém pôs uma bomba numa reunião de estudantes em Porto Alegre e os esquerdistas assaltaram mais um banco em Belo Horizonte. Quando nós pedimos à Câmara a cassação de Márcio Moreira Alves, muita gente achou que o AI-5 seria um plano B. Na reunião do dia 13 de dezembro, quando o presidente baixou o ato, eu disse apenas 14 palavras. Tensão, general. Sem ela, não se consegue AI-5. Atenciosamente, general Jaime Portela de Mello. Muito bem, esse é o Hélio Gaspari, em sua coluna na Folha. Polícia tinha dados de portaria de Bolsonaro havia 11 meses. E por que escondeu? Documentos do inquérito sobre o assassinato de Marielle mostram que a Polícia Civil do Rio de Janeiro possui há 1 ano as planilhas com os registros de entrada de visitantes do condomínio. Os papéis contradizem recente versão do Ministério Público do Rio, segundo a qual o órgão só teve acesso aos documentos em 5 de outubro passado, quando afirma ter apreendido material na portaria do condomínio, no curso da investigação sobre o mandante do assassinato da vereadora. O Ministério Público, procurado pela Folha e informado sobre o teor da reportagem, disse que só irá se manifestar no processo. A Polícia Civil não quis se manifestar. A Divisão de Homicídios da Polícia está em poder dos papéis ao menos desde novembro de 2018. A promotoria, por sua vez, foi informada em março deste ano sobre a apreensão das planilhas. Elas foram obtidas durante a investigação do caso, porque o policial militar aposentado Rony Lessa, acusado de ser o executor do crime, também mora no condomínio Vivendas da Barra. Quer dizer, agora mora no presídio, mas morava. Promotoras do MP Rio de Janeiro, contudo, haviam afirmado em entrevista na semana passada que as planilhas só foram apreendidas em outubro, após Lessa e o ex-policial Elcio de Queiroz, outro réu no processo, terem confirmado que se encontraram no condomínio horas antes do assassinato da vereadora, em março de 2018. A promotora que primeiro informou que a planilha não havia sido apreendida anteriormente foi Carmen Carvalho. Ela se afastou do caso 2 dias depois, quando vieram à tona fotos suas
manifestando apoio ao presidente Bolsonaro e aliados. Apesar do acesso anterior às planilhas, ao menos desde março, somente em outubro os integrantes do MP Rio de Janeiro procuraram o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para saber se poderiam continuar com a investigação, depois do nome do presidente ter aparecido nas investigações. E o aval do STF veio nesta segunda-feira, dia 4. Como revelado na semana passada pelo Jornal Nacional, uma das planilhas manuscritas indicava que o SPM tinha como destino a Casa 58, a de Bolsonaro. Ainda segundo a reportagem, um porteiro do condomínio declarou em depoimento à Polícia Civil em outubro que seu Jair autorizou a entrada de Élcio. Segundo o funcionário, ao notar que o carro se dirigia à Casa 6566, ele contatou novamente a Casa 58 para confirmar a autorização. O mesmo interlocutor disse que sabia para onde iria o SPM. Bolsonaro, contudo, estava na Câmara dos Deputados nessa hora. Gravação do interfone também indica, segundo perícia do Ministério Público, que a ligação foi feita para a Casa 6566 e que a autorização de acesso foi dada por Rony Lessa. Embora toda a movimentação tenha ocorrido apenas no mês passado, a polícia apreendeu o controle de acesso ao condomínio em novembro de 2018. Já a análise do documento ocorreu até fevereiro. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil obteve na portaria planilhas de entrada de visitantes entre o fim de dezembro de 2017 e outubro de 2018. Mas o crime foi em março de 2018. Bom, as tabelas dividem os acessos de carro e de pedestres. Há ainda um arquivo de Excel, no qual agentes da unidade transcreveram as informações dos papéis originais. A transcrição, contudo, se deteve apenas às linhas que indicavam o acesso à Casa 6566. O registro manuscrito da entrada de Élcio mostra que era possível identificá-lo na planilha original. Embora o nome esteja quase ilegível e a indicação da casa seja 58 e não a do outro acusado, o modelo e a placa do carro estão evidentes. O Logan, placa AGH 8202, está em nome da mulher de Élcio. O SPM, inclusive, declarou em janeiro deste ano, na Delegacia de Homicídios, quando foi interrogado ainda em liberdade, que o usava para transitar pela cidade. O processo não deixa claro em que circunstâncias essas planilhas foram apreendidas. Não consta mandado de busca e apreensão para este fim. Os relatórios do processo que se referem a elas são de fevereiro. O delegado Giniton Lages também fez menção a elas no relatório final do inquérito, em março. Sem identificar por 7 meses a entrada de Élcio no condomínio, a análise da menção à casa de Bolsonaro só passou a ser alvo das autoridades após o interrogatório dos dois acusados, em que reconheceram ter se encontrado no condomínio no dia do crime. Durante o interrogatório, em 4 de outubro deste ano, Élcio foi questionado se frequentava outra casa no condomínio. Ele negou. Questionado se conhecia outro morador do local, disse que não, para depois afirmar apenas que sabia que o presidente vivia lá. Rony Lessa também foi questionado sobre se frequentava a casa de outros moradores. Ele negou sem tecer outros comentários. As promotoras do MPRJ afirmaram também que pouco antes do interrogatório, uma empresa privada conseguiu desbloquear os celulares de Lessa. Num deles foi encontrada uma mensagem de sua mulher com a foto da planilha na véspera do depoimento dos dois acusados da Divisão de Homicídios, quando ainda estavam em liberdade. Os dois foram presos preventivamente em março. No dia seguinte, a divulgação do depoimento do porteiro pelo Jornal Nacional, o Ministério Público divulgou uma perícia
segundo a qual uma gravação do interfonema da portaria mostrou que quem autoriza a entrada de Elcio é a Rony Lessa. A Folha mostrou, contudo, que a análise não considerou a possibilidade de o sistema do computador da portaria ter sofrido algum tipo de alteração, como um arquivo deletado ou renomeado. A perícia também não analisou se o porteiro da gravação em que Elcio é autorizado a entrar por Rony Lessa é o mesmo que prestou o depoimento. Segundo o jornal Globo, perícia da Polícia Civil aponta se tratar de pessoas diferentes. E olha aqui a foto do protesto de ontem. São Paulo registrou no fim da tarde dessa terça-feira sob chuva ato em favor das investigações da morte de Marielle e do motorista Anderson e contra a sugestão do AI-5 do Eduardo. Olha aqui o que aconteceu ontem na Paulista em frente ao MASP. É claro que a tempestade no fim de tarde atrapalhou muito, mas foi um grande ato, embora restrito ali ao MASP. Ali, outro cara de esquerda que votou no Bolsonaro, que horror. Eu olho para a cara deles e não acredito. Fachin nega a prisão temporária de Dilma, pedida pela Polícia Federal. Joyce ataca a gangue nas redes, chora. E a oposição a apoia. A deputada Joyce Hasselmann subiu à tribuna da Câmara ontem para atacar o que chamou de gangue, que comanda um massacre público contra ela no submundo da internet. A deputada afirmou que há no país a república do Twitter e a da filocracia. Chorou ao relatar que os ataques chegaram a seus filhos e foi apoiada por integrantes da oposição. Joyce disse que na semana passada seu filho mais novo de 11 anos perguntou por que ela estava sendo atacada. Mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? Essas lágrimas não são por mim, disse ela, porque minha história é de uma guerreira. Mas meu filho de 11 anos recebendo montagens com meu rosto e o corpo de uma prostituta, com meu rosto e um corpo deformado nu, isso não vou admitir. Pois é, elegeu o Bolsonaro e está aí o resultado. Achou que estava combatendo o PT. Não, estava combatendo a democracia. E no regime autoritário é assim. Os regimes autoritários agem desse modo. Principalmente depois da internet, da revolução tecnológica, a qual a direita percebeu antes da esquerda. O que aconteceu no Brasil é que a esquerda ficou um tempão sem perceber que havia uma revolução tecnológica no ar. A direita aproveitou disso para fazer uma lavagem cerebral nas eleições, não só no Brasil. E a esquerda aqui continuou com o discurso da revolução do século XX, etc. Vamos conversar. E a direita usando os meios tecnológicos, né? Usando a revolução tecnológica para divulgar sua narrativa. E isso começou lá em 2005. A direita passou a usar os métodos da esquerda, mais a revolução tecnológica, e construiu esse discurso. Esse discurso elegeu o Jair Bolsonaro. E agora, como nos livrarmos de Bolsonaro? Vamos ver. Mônica Bergamo. O ex-presidente Lula ainda não está convencido de que o STF pode decidir na quinta, amanhã, vetar prisões depois de condenação em segunda instância, o que permitiria que ele fosse colocado em liberdade. Nunca conte com a clara antes de a galinha botar o ovo, tem dito petista a pessoas que o visitam na prisão.
na quarta, dia 6, mas quarta é hoje. Lula acordou, deve ser na terça, né? Porque quarta é hoje. Lula acordou às 7 horas com policiais federais na porta da sala em que está preso em Curitiba. Eles queriam ouvi-lo na Operação Alaska, que apura se a JBS fez doações ilícitas de 40 milhões a políticos na campanha eleitoral de 2014. Orientado por advogados, Lula não depôs. Deve ter sido terça-feira, né? O ex-ministro Gustavo Bebiano foi convidado pela OAB para ser assessor especial da presidência da entidade. Ele deve se dedicar às relações institucionais. Observatório Judaico dos Direitos Humanos diz que repudia tentativas de setores de extrema-direita de capturar as entidades representativas da comunidade judaica brasileira para um apoio restrito a Jair Bolsonaro. A organização decidiu se manifestar depois que o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e empresários boicotaram a 50ª convenção da CONIB no fim de semana. Para o diplomata, a entidade fala mal de Bolsonaro e a comunidade judaica não gosta disso. O observatório diz que há, na verdade, uma tentativa de atrelar a comunidade e a imagem de Israel a um projeto antidemocrático e obscurantista, que não tem pruridos em apropriar-se de símbolos que são caros aos judeus de todo o mundo. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar sobre a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Música do Juca Chaves. Meu amor de amor se esconde aonde? Se esconde aonde? Mas eu não sei porquê, não sei porquê. Meu amor não é segredo, morre de medo do segredo que é você. Vamos ver o Globo. Cara de chuva em São Paulo. Previstos temporais para 1 da tarde, segundo a Defesa Civil. Vamos ver os colunistas do Globo. Hélio Gaspar, eu já li. Nerval Pereira escreve sobre esse pacotaço. Esse pacotaço é lamentável, uma tragédia. Não vai passar no Congresso do jeito que está. Zuenir Ventura, e continua o bate-boca. Zuenir Ventura é o autor do best-seller 1968, O Ano que Não Terminou. É lugar comum, meio cínico, a afirmação de que em política não há amizade, só interesses. O desafeto de hoje é o amigo de ontem e vice-versa. Esse troca-troca sempre houve, mas não como agora. Nesse festival de ofensas mútuas que assola o poder, impressiona o arsenal de ameaças, insultos, xingamentos que explodiram em menos de um ano. Como disse a deputada Janaína Pascoal no programa Roda Viva, os conflitos são do tamanho de fim de governo, cujo futuro ela coloca em dúvida, se o presidente continuar cometendo os mesmos erros. Aliás, esse processo de autofagia, que não poupou nem a cúpula do partido, se espalhou e se manifesta por meio de embates entre ex-aliados, que agora se comportam como inimigos de infância. As favas, inclusive o cavalheirismo. A deputada Joyce Hasselmann, por exemplo, que até outro dia era líder do governo e pessoa de confiança dos 3 zeros à esquerda, passou a ser tratada por Eduardo Bolsonaro, em linguagem familiar, como uma traíra que levou um pé na bunda. Ela revidou: não tenho medo de milícias e robôs. Meus seguidores são de verdade, orgânicos. E não se esqueçam de que eu sei quem vocês são.
e o que fizeram no verão passado. Mas um novo verão está aí. E ela continua devendo a seus eleitores a revelação do que foi feito de tão comprometedor, que virou pelo jeito, uma temível ameaça. Na Câmara, o bate-boca ocorreu entre dois ex-correligionários e amigos, o mesmo Eduardo e Alexandre Frota. O senhor era menos promíscuo quando fazia filme pornô, acusou o primeiro. Mas você assistia muito, né? Disse Frota, provocando risos dos colegas. Não, nem um pouco, disse o 03. E o ex-ator, com um tom cúmplice, encerrou o diálogo pouco diplomático com o ex-futuro embaixador do Brasil em Washington assim: eu sei que você gosta. As gargalhadas da assistência abafaram a tréplica, se é que houve. Muito bem, esse é do Emílio Ventura. Mais da metade do Senado assina carta ao STF sobre julgamento que recomeça amanhã. Que horror! Senadores pedindo prisão em segunda instância. Quer dizer, senadores que juraram defender a Constituição e cumprir a Constituição não querem mudar a Constituição sem mudá-la. Porque não se muda uma cláusula pétrea. Que vergonha esses senadores, metade dos senadores. 42 de 81 senadores entregaram uma carta a Dias Toffoli pela manutenção da regra atual. A regra atual é inconstitucional, por isso não pode ser mantida. Bernardo Melo Franco. Festival de autoelogios. Jair Bolsonaro completou 300 dias no poder, mas ainda não desceu do palanque. Ontem ele abriu o palácio para mais uma solenidade marcada por autoelogios. Em discurso, voltou a exaltar a própria gestão e atacar o jornalismo profissional. O presidente disse que a imprensa não colabora com o Brasil. A frase mostra que ele não sabe conviver com críticas e continua a dividir os interesses do país com os interesses de sua família. Tem uma bomba do Lula na Folha. Lula disse que a STF vai rasgar a Constituição amanhã. Não, não é isso. O que ele não é que ele disse que vai. Ele disse que duvida, não tem certeza e tal de que o STF vai decidir pelo fim da prisão em segunda instância. Mas não é, ele não sabe de nada. É uma opinião dele. Ele não quer contar com o ovo antes da galinha. É isso. Viu, Nonato? Acabei de ler. Está na coluna da Mônica Bergamo. Não é uma bomba, é um presságio, é um sentimento dele. Quer dizer, ele não quer ser otimista para depois não se decepcionar, sabe? Quando vai haver alguma decisão que pode ser boa para você, você pensa assim, bom, não aconteceu, aí você se prepara. Se acontecer, melhor. Agora, se você acha que vai acontecer e não acontece, aí você se decepciona. É mais ou menos isso, pelo que eu entendi. O presidente, então, disse, afirma Bernardo Melo Franco, que a imprensa não colabora com o Brasil. A frase mostra que ele não sabe conviver com críticas e continua a confundir os interesses do país com os interesses de sua família. Bolsonaro acusou o jornalismo de tentar colocar em seu colo o assassinato de Marielle Franco. Mais uma distorção. Na verdade, o Jornal Nacional informou que ele foi citado no depoimento de uma testemunha, o que obrigou o Ministério Público a submeter o caso ao STF. Em outro momento, o presidente saiu em defesa do filho Eduardo, alvo de pedidos de cassação. Disse que ele não merece perder o mandato por causa de suas declarações a favor de um novo AI-5. Em todos os momentos, a Câmara respeitou o sagrado direito de opinião, seja ela qual for, afirmou Bolsonaro. Quando o governo fez 200 dias,
as expectativas em relação ao 03 eram mais elevadas. Bolsonaro ainda apostava na promoção do herdeiro a embaixador em Washington, plano abortado para evitar uma derrota no Senado. Eu quero um filho melhor do que eu, ele justificou na ocasião. Ontem, o presidente encontrou um jeito de encaixar outra reverência aos Estados Unidos. Tem um senhor ali com um boné escrito Trump 2020. É um herói da guerra do Vietnã, disse, apontando para um idoso que assistia à cerimônia entre as autoridades. No início da solenidade, o ministro Onyx Lorenzoni usou a tribuna para bajular o chefe. Repetiu sua citação bíblica preferida, exaltou seu discurso desastrado na ONU e criticou a extrema imprensa, termo usado pela militância bolsonarista na internet. Em folheto comemorativo, asseverou que os escândalos de corrupção sumiram do Palácio do Planalto e dos noticiários. Propaganda é propaganda, mas o pessoal não precisa exagerar. Esse é o Bernardo Melo Franco, hoje no Globo. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem o programa de hoje com a leitura de jornais. Essa TV, esse é um canal do diálogo que foi fundado para ser um local de conversa, para a gente se entender, para a gente trocar ideias, não é para xingar ninguém, não é para fazer campanha contra esse ou aquele, não é esse o conceito da TV Sounic. É uma TV que foi feita para conversar e para cantar. Comentando e cantando e seguindo a eleição, somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Já está na sua hora, vai embora seu mané. Tchau, meus amigos, até a próxima. Muito obrigado a todos.